Olá, meus queridos amigos, tudo bem, meus prezados ouvintes? Estamos aí voltando com Escola Bíblica Virtual e vamos falar hoje sobre os livros poéticos, né, da Bíblia. Eles vêm logo após os livros históricos, porém, alguns desses poetas vão fazer parte dos livros históricos, dentro do tempo de cada rei, de cada pessoa, de cada líder que está ali fazendo sua poesia. E também é bom compreender que eles não. O certo seria, acabando nos livros dos reis, já estar trabalhando com os profetas e terminar em Malaquias. Porém, como a Bíblia já foi explicado isso no estudo sobre a Bíblia Sagrada, a Bíblia foi dividida em temas para que possamos compreender melhor. Logo após os históricos vem o poético, para que a gente possa compreender um pouco da literatura poética e sapiencial dos judeus, do judaísmo. Então, os livros poéticos, eles são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. O livro de Jó é um livro muito conhecido, muito questionado pela história de Jó, muitas teorias. É um dos livros, alguns consideram como sendo um dos livros mais antigos a ser escrito, talvez até mais ser escrito primeiro do que Gênesis, o que é o Pentateuco, na sua escrita, na sua composição, mas não vou entrar nesse detalhe agora, quero apenas que você compreenda o que vem no seu conteúdo, fazendo esse breve resumo dos livros poéticos. Uma coisa que a gente tem que entender é que a poesia judaica é diferente da poesia que nós conhecemos. A nossa poesia vem pela linguagem, pela forma de terminar, até na sua licença poética. Já no judaísmo, a poesia ela vem pela métrica, às vezes ela vem pela semelhança das palavras. Você vai ver palavras aí, uma frase vem afirmando uma coisa, a outra vem contrariando. Às vezes a frase ímpar, elas afirmam a par, elas contrariam, às vezes elas vai tendo uma sequência de versículos e chega no final ele tem um auge. Depois, quando eu falar de linguagens da Bíblia, figuras literárias, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas para a gente entender o livro de Jó, ele vai narrar, é um livro escrito de forma poética, novelística, ele vai narrar o dilema da humanidade, o problema, né, do sofrimento humano, por que um homem sofre, né? E muitos questionam: o sofrimento é um castigo de Deus? O sofrimento é uma permissão divina? É uma consequência natural da vida? Então, o livro ele não vem falar de todos os sofrimentos, mas ele apresenta o sofrimento como propósito, a justificação dos caminhos de Deus para o homem, mostrando: olha, você pode passar por sofrimento, mas Deus vai estar te sustentando para você passar por esses sofrimentos. Esses livros poéticos são bem racionais e mexem um pouco também com o sentimento, mas no lado racional, de acordo com a mentalidade judaica, né? Então ali se apresenta, você conhece também os conselhos dos amigos ou conhecidos de Jó, que vão estar ali falando sobre o que estava acontecendo, que é normal com os nossos pensamentos, que você está acostumado até a ouvir de seus amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, até mesmo dentro da igreja, né? Várias teorias sobre por que você está passando por algum problema, né? É assim que vem. Então ali também surge isso. Eles não conseguem explicar as situações diante dos problemas, mas mostra que Deus está sempre observando tudo, acompanhando tudo e preparando a sua providência. E a providência de Deus sempre é maior do que nós merecemos. E no final fica um grande aprendizado, que é a confissão do homem para com Deus é a melhor forma do homem se relacionar com Deus. Então é sempre tendo uma relação íntima com Deus que o homem vai conseguir se relacionar com ele. Já o livro de Salmos são várias poesias de várias formas, orações, cânticos, louvores. Alguns eram acompanhados por instrumentos, alguns eram cantados na escadaria do Templo de Jerusalém. Então tinha muito disso. Os salmos, alguns são com acrósticos. Então a gente tem que entender isso. Uma coisa que é importante, que nós estamos acostumados com acróstico, você pega uma palavra, né, você vai colocar lá o meu nome, Tione. Você vai botar o T, fala uma coisa, o I fala uma coisa, o O, seria assim, em cada frase. O acróstico na língua hebraica não, ele dentro de cada bloco. Lembrando que não era dividido por versículos, era um parágrafo só. Então, o acróstico da língua hebraica começa com cada letra do alfabeto hebraico, nas suas consoantes, não nas suas vogais, só nas suas consoantes. Então, o livro de Salmo é dividido em 5 partes. O primeiro livro vai do capítulo 1 ao 41 e fala dos Salmos de Davi.
do capítulo 2, de 42 a 72, falam dos Salmos de Coré. O terceiro livro, do capítulo 73 a 89, fala dos Salmos de Asaf. E o quarto livro fala do Salmo 90 ao 106, são salmos anônimos, sendo que alguns são atribuídos a Moisés, incluindo um deles é o Salmo 90. E o quinto livro, que é do 105 ao 150, são salmos litúrgicos, que são de vários autores. Então os salmos eram poesias que eles cantavam, que eles louvavam a Deus, que eles recitavam como louvor e adoração. Já o livro de Provérbios é uma coleção de ditados que viviam no dia a dia, aqueles ditados mais comuns, né? Ditados substanciais, através de comparações, apresentam verdades que são expostas ali de forma bem importante, né? Era muito comum esses provérbios no mundo antigo e que servem para os dias de hoje também. Nós vivemos muito sobre isso, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. São provérbios que a gente conhece, né? Que ouvimos os nossos pais falando, os nossos avós. Então tem muita coisa assim que a gente está acostumado. E só que quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê essa figura de linguagem, esse estilo literário existente na Bíblia. É muito interessante a gente conhecer os estilos literários. Então, para que a gente possa compreender a formação desse livro, ele pode ser dividido da seguinte forma: do primeiro capítulo ao nono, exortações paternas dirigidas especialmente aos jovens. Então, é como se um pai falasse para os jovens, lembrando que Provérbios é atribuído a Salomão, como se ele tivesse escrito esses provérbios por ser considerado o homem mais sábio do mundo. A Bíblia diz isso. Do capítulo 10 ao 24, a sabedoria e o temor a Deus em contraste com a loucura do pecado. Então, sempre mostrando que a sabedoria de Deus é maior e mais importante do que a loucura do mundo, do pecado, da natureza pecaminosa. Do capítulo 25 ao 29, são os provérbios de Salomão separados pelos homens de Ezequias. Então eles separaram alguns provérbios que Salomão falava que eles achavam importantes. E do capítulo 30 ao 31, são provérbios suplementares de Agur, rei de Lemuel, e vai ter no capítulo 31, vai terminar com uma bela poesia a respeito da mulher valorosa, da mulher maravilhosa, que tem valor, né? Então vem virtuosa. Essa palavra está me fugindo, então é o que tem. O livro de Eclesiastes também é atribuído a Salomão, sendo que a palavra ali é correlé e significa o pregador, então eles atribuem a Salomão. Ele também é conhecido como o livro do pregador, e ele vai conter palavras de Salomão diante das experiências que ele viveu na sua vida e foi observando. Então ele via e ele passou a refletir sobre a sua vida, como se fosse uma autobiografia do rei, né? A máxima do livro vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo que a gente deseja nesse mundo é uma vaidade. Então, tudo passageiro, tudo vazio. E quando a vida não, ele deixa bem claro que quando a vida não está nos caminhos de Deus, conforme Deus orienta, conforme a sua palavra, ela é vaidade. Salomão vai mostrar que tudo que o ser humano faz na sua vida, quer dizer, ele vai dizer debaixo do sol, que é na sua vida, no seu dia a dia, é vaidade. E se não tiver orientação de Deus, tudo vai ser vazio, que significa a palavra vaidade. Então vai mostrar que há uma enorme frustração. É um livro muito racional, é um livro muito humanista, que fala do dia a dia. É muito interessante a gente ler esse livro e dá para comparar com o que a gente está passando, com o que a gente passa no dia a dia. E por último, Cantares de Salomão é um livro poético de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, Salomão e Sulamita, e muitos atribuem ele como sendo a Cristo e a igreja, né? O amor de Cristo e a igreja, mas não tem como ser, porque ele foi escrito antes, o contexto é antes, e ali existem questões bem pessoais de relacionamento, de carinhos amorosos entre um homem e uma mulher. Então não tem como fazer essa alegoria, outro estilo de literário, figura de linguagem que a gente vai estudar. Vou apresentar para vocês mais para frente. Então, o Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, ele contém a expressão do puro amor conjugal entre Salomão e Sulamita. Amor conjugal é um livro muito bom para casais, né? Então, ele vai mostrar isso. E ele vai mostrar como Deus abençoa o casamento e como o casamento pode ser algo gracioso, pode ser algo edificante, pode ser algo gostoso quando está debaixo das mãos de Deus. Então, nós temos que entender essa forma literária
que tinha nos livros poéticos. É sempre mostrando como o homem deve buscar a comunhão com Deus. A Bíblia sempre mostra isso, como o homem deve buscar a Deus, como o homem deve obedecer os ensinamentos, quais são os ensinamentos a serem obedecidos, e assim fazendo com que o homem possa compreender a atuação de Deus na vida humana, como Deus interage na vida humana e como ele pode viver. E as dificuldades que ele passa, ele pode compreender como Deus o sustenta. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo acha que Deus tem a obrigação de mudar as coisas porque tem um versículo, alguma coisa que diz, então posso cobrar de Deus. Esses livros nos fazem pensar um pouco mais. Bom, aqui estão os livros poéticos, você conhecer um pouquinho, um breve resumo. Depois nós vamos ver os profetas maiores, profetas menores, para encerrarmos o Antigo Testamento, fazendo esses breves resumos. Quero lembrar você, dá um joinha, compartilha, se você tem uma dúvida, escreve aí, coloca aí para a gente poder estar trabalhando. Se você tem uma sugestão, coloque aí para que eu possa também ver. Quem sabe você faz uma sugestão de um tema, de um assunto que você gostaria e eu posso fazer um estudo para você compreender melhor, ok? Um abraço para vocês e que Deus abençoe.